Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, dia 22 de abril de 2022, 22 de abril, descobrimento do Brasil. Parabéns, Brasil, nossa terra amada. Quero agradecer a você que já está inscrito. Se você não está inscrito, se inscreva, junte-se a nós aqui no nosso canal. E também não se esqueça de, ao final, dar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar com seus queridos. Também, se você tem alegria no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, você pode enviar a sua contribuição, os dados da conta e a chave do Pix estão aqui na descrição do vídeo. Dito isso, vamos à palavra de hoje. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, é a série que nós estamos falando sobre crer com o Espírito, crer com o coração. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim: E o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Continuamos a entender o que é crer, crendo com o coração. E crer de todo o nosso coração, crer de todo o nosso espírito, independentemente da nossa mente ou do nosso corpo físico, independentemente daquilo que a nossa mente, o nosso intelecto, o nosso raciocínio, a nossa razão pode nos proporcionar, independentemente daquilo que os nossos sentidos físicos podem nos proporcionar. É crer com o coração, crer lá no fundo do nosso ser, lá no mais íntimo do nosso ser, crer. As coisas espirituais, que elas são tão reais, ou posso dizer melhor, as coisas espirituais são mais reais do que as materiais, porque as materiais são passageiras, mas as espirituais são eternas. E Deus, querido, ele é mais real, ele é invisível, mas ele é real. Ele é tão real como se ele tivesse um corpo físico, embora ele não tenha. Deus é espírito. Amém? E Jesus hoje, depois de ressuscitado, ele tem um corpo físico de carne e osso, não de carne e sangue. Preste atenção nisso. O corpo físico de Jesus hoje, o corpo glorificado, ele é de carne e osso, e não de carne e sangue. Como é que eu posso afirmar isso? Lá, quando em Lucas capítulo 24, no versículo 39, na parte B, quando Jesus apareceu aos seus discípulos, e os discípulos pensavam que ele era um espírito ou um fantasma, eles ficaram pasmados ali. E aí Jesus disse para eles: Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. Lucas capítulo 24, versículo 39, na parte B. Em outra ocasião, quando Pedro e alguns dos discípulos estavam pescando, eles viram o Senhor Jesus ressuscitado, na praia. Aí o mestre os chamou e eles foram até ele e comeram peixe. Ele estava cozinhando em fogo aberto. Agora, queridos, Jesus, ele tem um corpo físico ressurreto em carne e osso. Isso é importante você entender. Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o Filho do Altíssimo, que agora está no céu, com o seu corpo, ele não é mais real do que o Espírito Santo ou Deus Pai. São reais, amém? Invisíveis, porém mais reais. Note que, preste atenção, que nós não dizemos que Deus é um Espírito, mas sim que Deus é Espírito. Ele não é um Espírito, ele é Espírito. Jesus fala isso lá em João capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e verdade. O fato de ser Espírito não significa que ele não tenha uma forma, uma forma. Na dimensão espiritual existem sim formas, e eles se apresentam com uma forma. Os anjos são espíritos, mas eles não deixam de ter uma forma ou um corpo espiritual. Lá no segundo livro de Reis, no capítulo 6, versículo 16 e 17, quando o exército sírio cercou Israel, o secretário, o servo lá de Eliseu ficou apavorado com aquilo, e estava com medo. E aí Eliseu respondeu para ele assim: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu.
Sabe, queridos, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a situação e a vontade de Deus, os anjos podem assumir uma forma na dimensão natural, na dimensão física, na qual eles podem ser vistos. Muitas vezes a gente pode ter tido contato, né? O socorro de Deus veio por intermédio de anjos que se manifestaram fisicamente e nunca mais a gente os viu. Você teve aquele socorro, foi um anjo mandado por Deus, e você nunca mais viu aquela pessoa, era um anjo. Em Êxodo 33, a gente vê também sobre essa questão da forma, na dimensão espiritual, quando Deus falava com Moisés face a face, embora Moisés, o grande libertador de Israel, não visse a face de Deus, o rosto divino, porque era uma nuvem que estava ali, né? Lá em Êxodo 33, versículo 20, na parte B, diz assim: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Ninguém pode ver a face de Deus e permanecer vivo. Né? Homem pecador naquele tempo era um pecador. Então disse Deus a Moisés, lá no versículo 22 e 23, então acontecerá aqui, quando a minha glória passar, te porei numa fenda da rocha, numa fenda da penha, tem algumas versões que falam isso, e te cobrirei com a minha mão, até que haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, porque já passou, né? Me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Embora Deus, o nosso Criador, querido, seja um espírito, sabemos que ele tem rosto e mãos. Algum tipo de forma. Ou talvez isso seja uma forma dele se expressar para nós, algum tipo de forma. Ele não é menos real porque é um espírito do que seria se ele possuísse um corpo espiritual. Os assuntos espirituais, querido, as coisas espirituais, como eu disse aqui no começo, são mais reais do que as materiais, do que aquilo que nós vimos. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, e do 6 ao 8, ele diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre, o nosso corpo físico, deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Versículo 6, ele diz: pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, nesse corpo físico, morando nesta casa, o corpo físico é a nossa casa, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Né? Nós não estamos vendo o Senhor, nós estamos crendo, mas temos confiança, versículo 8, e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Quando este corpo físico for desligado do Espírito e for colocado num túmulo, ainda assim, querido, essa casa terrena, que é o nosso corpo físico, vai para o túmulo e vai ser destruído. Porque é assim, esse corpo é corruptível, é destrutível. Mas, da parte de Deus, nós temos uma habitação divina para o nosso espírito. E nós habitaremos eternamente nos céus, nessa nova casa, essa casa que nós temos, né? Esse corpo espiritual. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo fala do corpo glorificado, é um corpo espiritual que não está sujeito à destruição, à corrupção, como é esse corpo físico que nós temos aqui, né? Aí, nesse texto que Paulo fala aqui, no versículo 6, quando ele fala de estar ausente, quando o nosso corpo for colocado no túmulo, né? Quem vai ficar ausente do corpo? Nós quem? O verdadeiro homem, o homem interior, o espírito humano. Amém? Eu tenho falado nessa série para a gente entender que nós somos um espírito, nós temos uma mente ou uma alma que é a sede do nosso intelecto, é a sede da nossa vontade, dos sentimentos, das emoções, da nossa razão, e habitamos num corpo físico. Por intermédio dos nossos sentidos físicos, nós temos contato com o mundo físico, mas nós somos um espírito, e é pelo espírito que nós temos contato com Deus, que também é espírito, que Deus é espírito. Amém, queridos? Lá na primeira carta de Pedro, 1 Pedro capítulo 3, no versículo 4, o nosso espírito é chamado de o homem interior do coração. Aqui nós vemos de novo essa palavra coração, como eu já comecei essa série dizendo. Né? Não está se referindo ao órgão que bombeia sangue no nosso corpo, mas o nosso espírito, o homem interior, o nosso espírito, o espírito humano. É neste homem, né? Este homem interior,
o nosso espírito está oculto pelo homem exterior, pelo nosso corpo físico. Né? As pessoas não veem o espírito, elas veem o corpo. Mas esse não é o nosso verdadeiro ser. Nós somos um espírito. Amém? Lá diz assim, em Romanos 7, versículo 22, o espírito humano também é chamado de homem interior. Paulo diz, porque segundo o homem interior, segundo o espírito, tem o prazer na lei de Deus. Portanto, esse homem interior oculto dá-nos a definição divina, querido, do ser humano, do espírito humano. O homem verdadeiro é espírito, tem um corpo e uma alma. Com o seu espírito, como eu já disse aqui, ele tem contato com a dimensão espiritual. Com a sua alma, ele conecta-se com a dimensão intelectual, do conhecimento, da razão, a mente. E com o seu corpo, ele tem contato com a dimensão física, com as coisas físicas que você pode perceber pelos sentidos. E nós, queridos, que somos um espírito, nós não podemos entrar em comunhão com Deus por meio da nossa mente, por meio do nosso corpo. Não. É somente com o nosso espírito, com o nosso ser interior, com o homem escondido do coração, o homem oculto do coração, é que nós podemos nos ligar, nos conectar ao Todo-Poderoso. E essa é a razão pela qual Deus nos criou, querido. Deus quer ter comunhão com o homem, o seu filho, sua criação. Vamos orar nesse momento e amanhã, na próxima semana, no próximo capítulo, a gente continua. Pai, em nome de Jesus, te agradeço por esta palavra. Te agradeço, Pai, porque essa palavra tem trazido o entendimento correto para nós, para que nós cada vez mais nos conscientizemos que somos um espírito, habitamos num corpo físico e possuímos uma mente ou uma alma. Mas, Pai, nós nos conectamos ao Senhor e temos consciência da Tua presença em nós pelo Espírito Santo. Temos consciência, Pai, das Tuas promessas pela Tua palavra. Temos consciência, Pai, da redenção que nos foi disponibilizada por intermédio do sacrifício vicário de Jesus Cristo. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor não nos abandonou perdidos nessa terra. O Senhor habita em nós pelo Teu Espírito e cuida de nós. O Senhor é um bom Pai. Te agradeço por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pai, eu quero orar também por cada uma dessas pessoas que temos colocado diante do Senhor. E te agradecer porque na cruz do Calvário Jesus Cristo já pagou o preço da nossa salvação e da nossa cura. Por isso eu te agradeço pela cura do Ednei Veloso, da Ana Cleia, da Aurineide, do Fernando e Sérgio Bandeira, do irmão Francisco Paulo, lá em Maracanaú, pai do Amauri, pela cura e libertação do Jorginho Lobato, da Laurinha, da Divina, do Estevão, da Quinô e do Alcino. Muito obrigado, Pai, pela cura de todos eles, em nome de Jesus Cristo. Te agradeço pelo Teu favor e Tua graça, nessas causas que nós já colocamos diante do Senhor, da Fernandinha e da Juliana Gama, essa causa do concurso que elas fizeram e foram aprovadas, elas sendo chamadas, também da Norma e do Ivan, da Letícia. Pai, em nome de Jesus, te agradeço pela gravidez da irmã Josi, irmã da irmã Marleninha, essa gravidez, esse bebê se desenvolvendo normalmente e ao final um parto rápido e fácil, em nome de Jesus. Te agradeço, Pai, pelas famílias da Val, da Sandra Paz, da Beatriz Lobo e todas as famílias da Vida Plena Ministério Internacional. Sobre cada uma delas eu declaro salvação, libertação, cura, paz, alegria, harmonia e prosperidade do céu em nome de Jesus. Te agradeço, Pai, pelos Teus anjos, guardando a vida da minha mãe, a sua casa, a sua família. Também da minha sogra, Dona Benedita, sua casa e sua família. E também a Patrícia e Luiz Eduardo Mergulhão. E todos da família Vida Plena Ministério Internacional. Assim eu oro e te agradeço no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Fiquem na paz. Domingo temos 10 horas da manhã, Escola de Discípulos. E às 18 horas, culto de adoração ao Senhor. Se você puder, vá pessoalmente, não perca. A unção presencial é tremenda. Mas se você tem um motivo de força maior e não pode, vai estar sendo transmitido no nosso canal no YouTube. Participe desta forma, tá bom? Fiquem na paz e até a próxima.